no casamento, para que ela seja bem sucedida no ministério, para que ela seja também bem sucedida nas finanças. Quando nós abençoamos, nós estamos falando: ei, eu te libero para prosperar, eu te libero para ser aquilo que Deus te criou para ser. Só que nós estamos perdendo aquilo que Deus estabeleceu nas Escrituras. Nós estamos deixando de lado algumas coisas que Deus deixou claro, como princípios, como coluna e baluarte. Existem algumas coisas que são princípios, que são fundamentos, e todo o evangelho e tudo aquilo que é construído em cima dos fundamentos. Os fundamentos servem para que a gente possa construir algo em cima dele. Existe uma vereda antiga, que é a graça e o favor de Deus, é os princípios do Senhor. Jeremias, no capítulo 6, no verso 16, diz assim: assim diz o Senhor, pondo-vos à margem no caminho em verde, perguntai pelas veredas antigas, qual é o caminho, andai por ele e achareis descanso, para que as vossas almas não maldizem. Quando nós olhamos para esse texto, a gente precisa entender que existem alguns princípios que não têm a ver com o tempo. Existem alguns princípios que não têm a ver com religião. São princípios são atemporal. Princípios não têm a ver com religião, mas têm a ver com aquilo que Deus estabeleceu. Honrar pai e mãe é um princípio, como assim também o pai e a mãe abençoar o filho é um princípio bíblico. É algo que Deus estabeleceu. Jeremias deixa muito claro sobre a importância de caminharmos debaixo das veredas que Deus estabeleceu. Pastor, qual é o problema se eu não caminho debaixo daquilo que Deus estabeleceu? Como nós vemos hoje, homens que talvez cresceram em estrutura, cresceram fisicamente, mas ainda se comportam como criança. Eu converso com pessoas o tempo todo, o dia todo, o tempo inteiro, e a gente conversa com pessoas para lá e para cá, e o que nós mais vemos são homens de 30, 40 anos de idade tentando saber quem são, tentando achar um propósito na vida. Pastor, isso é normal, é comum, mas não é normal. Não deveria ser normal homens que ainda não sabem quem são, que não se posiciona diante de algo que Deus estabeleceu, que não tem uma identidade definida. A ausência de bênçãos, a ausência de identidade. Aonde existe a bênção do pai, da mãe, aonde existe a bênção de Deus, não há dúvida sobre sexualidade. A gente vê hoje tanta coisa falando sobre sexualidade. É gênero para lá, é ideologia para cá. Ei, se há a bênção do pai, é muito claro o pai dizer: filho, você é uma mulher e eu te aprovo. Você é menina, você é menino, você é homem. Mas toda vez que há ausência dos princípios de Deus, o diabo vem matando. Toda vez que há ausência do homem em fazer aquilo que ele deveria fazer, o diabo vai tentar ocupar esse espaço e fazer com que aquilo que Deus estabeleceu não se cumpra. Hoje em dia, a gente está na era que precisa estudar, e amém, é fato, precisamos estudar. Mas antigamente começava a se trabalhar muito novo. Com muito novo já começava a trabalhar, e não só começava a trabalhar, começava a ter responsabilidades dentro da casa, dentro do lar, dentro da família. O filho não só trabalhava, mas ele trabalhava e ajudava os pais como um princípio daquilo que Deus estabeleceu. Honrava seus pais e suas mães. Mas hoje os pais têm perdido alguns princípios e deixado para trás. E aí hoje o filho já faz o que quer. O filho já não trabalha, e se trabalha não contribui em casa. Nós temos a maior geração neném. Pastor, o que é geração neném? Idade totalmente atrapalhada. Não há uma transmissão de identidade, não há uma transmissão de destino, e aí não há um rito de passagem.
Quem aqui teve festa de 15 anos? Cadê as moças? Quem teve festa de 15 anos? Provavelmente vocês se lembram de cada detalhe, do dia, de tudo aquilo que aconteceu, porque foi um rito de passagem, foi algo que foi marcado, foi algo que foi estabelecido, um tempo, uma transição, algo para simbolizar: ei, você não é mais uma garotinha, mas agora você entrou numa nova fase da sua vida. Deveria ter um rito de transição para os meninos, para falar: ei, você não é mais um menino, você é um homem. Agora você precisa assumir compromissos, responsabilidades dentro da casa. Quando nós olhamos para a cultura judaica, a gente vê que lá tem um ritual que chama Bar Mitzvah. E nessa cerimônia o rapaz conta que ele lembra perfeitamente de tudo o que aconteceu, que naquele dia ele acordou cedo, a roupa que ele vestiu, porque foi um memorial, foi algo importante sobre a vida dele. E sabe qual é o resultado da bênção sobre a vida de alguém? O resultado de abençoar é uma importante. A gente precisa entender que é um marco, é uma cerimônia, é algo que vai marcar a vida da pessoa para o resto da vida, é algo que ela vai se lembrar. Toda moça que teve uma festa de 15 anos, ela vai se lembrar eternamente, porque foi um ritual de passagem na vida dela. A gente precisa entender algumas coisas. A gente vê homens que não sabem quem são, não tem uma identidade definida, não tem uma paternidade definida, e com isso não conseguem assumir responsabilidades diante da sociedade, diante da igreja, diante da família. Isso faz com que as pessoas percam o seu propósito e a sua identidade. Se eu perguntasse aqui, quem casou aqui teve cerimônia de casamento? Levante a mão. Mas o povo não faz cerimônia de casamento mais não, né? Se eu perguntar para alguém que casou e passou e teve uma cerimônia de casamento, e eu perguntar: como você sabe que você é casado? Primeiro pergunta: e aí, você é casado? Sou casado. E se eu perguntar: você tem certeza que você está casado? Ele vai falar: tenho. E aí, se eu continuar indagando por que você tem certeza que está casado, ele vai falar: pastor, teve uma cerimônia de casamento, teve uma festa, que eu gastei o que eu podia e o que eu não podia, mas houve uma cerimônia. E aí, se eu perguntar: e aí, depois do casamento você apresentou aquela mulher como sua esposa, e virar para a esposa: e aí, depois do casamento você apresentou esse homem como seu marido? Sim. Em algum momento da sua vida você teve dúvida que você casou? Não. Porque houve uma cerimônia, houve um rito de passagem. Você pode até ter acordado num dia falando assim: que arrependimento de eu ter casado. Mas mesmo assim, você tem a convicção que você casou. É um rito de passagem, é um cerimonial. Nós não legitimamos os nossos filhos, nós não abençoamos os nossos filhos. Pelo contrário, muitas das vezes nós estamos amaldiçoando os nossos filhos: você não vai dar em nada, esse menino não sabe fazer nada, esse menino não fica quieto. É uma gritaria dentro de casa. Talvez não xinga palavrão, mas só fala: esse menino não dá sossego. É isso. Você não está abençoando seu filho. Você não está contribuindo para que ele cresça com uma identidade saudável. Gente, identidade não serve somente para mostrar quem eu sou, para me legitimar diante de algo. Identidade também serve para mostrar quem eu não sou. Identidade serve para dizer: ei, eu não sou isso que você está falando.
Eu tenho uma identidade. E é uma consequência grave da ausência da bênção. Quando não tem alguém para legitimar, para abençoar o filho ele perde essa identidade, ele perde a consequência da bênção. É terrível sobre a vida de um filho. Quando nós olhamos para a história de Esaú e Jacó, Jacó foi lá, não era o primogênito, mas ele roubou a bênção de Jacó. Jacó prosperou de forma incrível. Onde Jacó ia, Jacó prosperava. Tudo que Jacó fazia, Jacó prosperava. E quando nós olhamos a história de Esaú, não foi da mesma forma. A importância do pai abençoar. Jacó passou por tantos problemas, por tantas dificuldades, mas ele estava debaixo da bênção do Senhor. O pai dele legitimou quem ele era, declarou que ele seria bem sucedido. E a ausência disso, uma sexualidade deturpada. Se eu não tenho um pai para me legitimar, então qualquer coisa que dizer serve. Posso ser menino? Posso ser menina? Eu não tenho uma sexualidade firmada, uma promiscuidade sexual. Preciso afirmar, eu não sei se eu sou um homem de verdade. E aí quer passar o rato nas meninas tudo. Não sabe ser um homem de verdade, acha que isso vai legitimar quem ele é. E vocês que estão aí, de olho nas meninas solteiras, pensando em outras coisas, nós estamos de olho em vocês. Nós estamos de olho em vocês. Umas moças que não têm uma identidade firmada, e aí quer buscar aceitação nos braços de outros homens. Querem ser afirmada, e para ser afirmada querem sensualizar, querem expor o corpo, porque eu sou aceito não pelo que faço, mas pelo que eu sou. Mas como eu não sei o que sou, então é melhor eu me legitimar pelo que eu faço. Filho que sabe que é, filho que sabe quem é, não faz para receber algo, mas recebe porque é. Recebe porque entende a graça e o favor sobre a vida dele. Os filhos com dependência emocional da mãe, não houve o rompimento, não houve a bênção do pai, não houve essa legitimação. Você agora é um homem. Os meninos agora casam e ficam assim: ai, saudade da minha mãe, senhor. Vou lá ver minha mãe hoje, senhor. Você tem que honrar seu pai e sua mãe, sim. Vai virar homem, gente. 30 anos, você mora com quem? Mora com minha mãe, senhor. Gracinha. Sua mãe que mora com você, senhor. Não é você que mora com sua mãe, não. Firma. Não, minha mãe mora comigo. Não é eu moro com minha mãe, não, ué. Cresceu, você tem que se sustentar. 30 anos, sua mãe ainda está bancando a casa. E aí a gente vai vendo gerações e gerações de homens que não assumem compromisso, não assumem responsabilidade, não são homens de fato. Mas está lá doidinho para arrumar uma namorada para fazer aquelas coisinhas. É verdade, você está rindo aí, mas é verdade. Dentro da igreja tem isso também, gente. Não conseguem não legitimar o respeitar uma mulher, respeitar aquilo que uma mulher tem, porque eu sei quem eu sou, eu não preciso me legitimar diante da outra. E aí os papéis da família estão totalmente invertidos. A mulher não sabe quem é, o marido não sabe quem é. E quando a bênção acontece de forma saudável e apropriada, ela corta os laços. Corta o laço do filho com a mãe, corta o laço da menina com a mãe, do menino com o pai. Agora você não é filho do pai, seu pai que sustenta. Não, você é um homem. Você é quem vai trabalhar, vai honrar as coisas. E a ausência da liberação, da bênção sobre a vida dos nossos filhos, faz com que eles
percam essa identidade no momento importantíssimo da vida deles. Sabe o que acontece? É uma geração onde os homens não se posicionam, não ocupam o espaço que Deus estabeleceu para o homem ocupar. E aí toda vez que você não ocupar o espaço que Deus estabeleceu, o diabo vai enviar alguém para ocupar. E às vezes é sua mulher. Ela vai tomar o seu lugar. Criamos filhos que na verdade são ídolos dentro de casa. Mulheres que tratam filhos como ídolos. Marido é um cachorro carrasco para lá de qualquer jeito. Mas os filhos são os ídolos da casa. E eu quero te dizer que quando crescer, você vai ver os B.O. que vocês arrumou, os monstrinhos que vocês estão criando. Porque se tem uma coisa que filho precisa é limite, é ordem, é autoridade. Eu não sei se você sabe, mas seu filho está o tempo todo testando a sua autoridade. Seu filho está o tempo todo testando até onde você é macho, até onde você manda, mulher. E aí nós precisamos nos posicionar diante, não é diante do que o mundo está dizendo não, gente. A nossa regra é Bíblia, a palavra de Deus. É isso que é a nossa regra de fé e de conduta. E dentro disso, a gente vê os papéis sendo invertidos. Nós vemos a mulher, ela e mãe, ela tem um papel dentro da família. E nesse papel dela dentro da família, você vê que a mãe, quando ela carrega o filho, ela põe até o rostinho dele para dentro assim dela, ó. Falta pouco enfiar o menino de novo para dentro dela. Deus preparou tudo perfeito, fez o corpo da mulher capaz de gerar. Preparou os hormônios da mulher, a mente da mulher, para que a mulher possa gerar, conceber. A função da mulher é criação dos filhos. Mulheres, seus filhos que correm para lá, correm para cá, tem mãe, mas não usa. Deixa os meninos te usar. Seja lei sobre a vida dos seus filhos. Para de se omitir. A mulher foi criada e projetada para isso. Ela tem a capacidade de criar, de gerar. Agora o homem, ele já tem um papel diferente. O único ser sobre a face da terra que tem o mesmo adjetivo que Deus tem é o homem. O homem é o único ser que é chamado na terra de Pai. Um dos nomes que Deus é conhecido, Pai. O Pai dá destino. Posso ouvir um glória a Deus de alguém que está entendendo esse mistério? O Pai dá destino. O Pai confirma a identidade do sexo do filho. Como assim, pastor? Eu não sei se você sabe, mas quem decide se é homem ou se é mulher é os cromossomos do homem. A mulher é aquela que recebe a semente, mas o pai é aquele que dá destino. Então antes do seu filho nascer, você já deu destino para ele. Você já decidiu se era menino ou menina. Está entendendo? Os homens estão entendendo? O pai libera destino, Deus libera destino. Antes mesmo do seu filho nascer, você já declarou o destino dele. Você já liberou. Vai ser homem. Por meio da genética, daquilo que Deus colocou em você. O sêmen do pai determina o sexo. Agora, a mãe já segura assim, né, o menino para dentro. Ou tá forçando o menino no peito, quase sufocando o bichinho, gente. Ou tá com o rostinho dele aqui. Agora o homem não. O homem que é homem, ele pega o menino e já é. Você que tá de novo aí, você não fica com o menino assim não. O pai pega o filho, já é assim, ó. Ele pega e fica a mão. Tipo assim, ei filho, esse é o mundo, essa é a vida.
Ó, filho, é isso aí, ó. Isso é coisa de mulher, gente. Vocês que é homem aí, vocês seguram o menino direito. O pai pega no colo, põe aqui, segura com um braço só, balança. Olha o Beto lá, ó. Aí, Beto, mostra pra galera como é que é, ó. A gente precisa entender o papel e a função de quem somos diante de Deus e diante da palavra. Há uma importância de abençoar. Em Lucas, no capítulo 3, no verso 22, diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ao lermos esse texto, talvez nós não entendemos muito o que se passa, mas algo que na cultura judaica, na cerimônia onde a criança passava de criança para a fase adulta, era comum o pai virar e dizer: você é meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Quando Jesus passa por esse momento onde o Espírito Santo vem sobre ele, Deus estava dizendo: filho, eu te libero para prosperar, eu te libero para ser aquilo que eu te criei para ser. Quando nós vemos a história de Jesus, Jesus fazia milagres, Jesus movimentava, mas após esse evento específico, o ministério de Jesus vira outro. Jesus agora ganha uma outra proporção, porque o Pai veio e legitimou e falou: ei, você é meu filho amado, eu te libero para prosperar, eu te libero para fluir naquilo que Deus te criou para ser. Nós precisamos abençoar os nossos filhos. Precisamos declarar a bênção de Deus sobre eles. E a questão é: quem deve abençoar os nossos filhos? O homem foi criado para liberar destino. O homem foi criado para colocar as mãos sobre os filhos e decretar e declarar decreto. Porque o homem é autoridade, sacerdote na sua casa, sacerdote no seu lar. Ele tem essa autoridade para fazer isso. E a pergunta que fica é: por que alguns pais não abençoam os filhos? Espera aí, filho. Por que alguns pais não abençoam os filhos? E a primeira razão, eu descobri 3 razões, eu quero compartilhar nessa noite. A primeira razão é bem simples: por ignorância, por não entenderem a importância que é, por nunca ninguém ter falado com eles, por nunca ter ouvido talvez falar, talvez esse assunto que eu estou pregando aqui nessa noite é algo novo para você. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Então a primeira razão é por ignorância. Não foram ensinados, não compreendem a importância e a necessidade, então não fazem. Agora existe uma segunda razão: os pais que não conseguem entender essa necessidade de abençoar os filhos. Eles têm dificuldade de diferenciar comportamento com identidade. São duas coisas diferentes: comportamento e identidade. Quantos filhos não são governados pelos pais, que têm exercido controle sobre esses filhos? Não é autoridade, nós como pais somos autoridade sobre os nossos filhos, mas existe pais que têm exercido controle, e o controle é perigoso. Deixe-me definir melhor para você. Controle é usar o poder manipulativo da alma para forçar, ameaçar e intimidar outras pessoas a fazerem a sua vontade. Ei, pai, permita que seu filho exista. Ei, mãe, permita que seu filho exista. Gente, nós atendemos aqui na igreja filhos que são totalmente controlados pelos pais, que pais e mães não deixam os meninos existir, os meninos não têm direito de escolha.
filhos que não podem exercer opinião porque são controlados pelo pai. O exercício da autoridade é honrar a pessoa com livre-arbítrio, é permitir que os filhos possam fazer escolhas. A gente ensina o caminho certo e o caminho errado, mas a decisão é dos filhos. Pais que não permitem o seu filho existir, e aí não conseguem entender a diferença entre controle e autoridade. Autoridade é algo que os pais têm, mas controle é algo que é influência de Satanás sobre a vida dos pais para exercer sobre os filhos. Sabe por que tem muito filho aí entrando em depressão? Muito filho entrando nas drogas, muitos filhos entrando por tantos outros caminhos? Controle excessivo dos pais. Agora a autoridade é diferente. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 diz assim: Deus diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva, tu e a tua descendência. A gente precisa ensinar os nossos filhos sobre a importância de fazer escolhas certas. Conta-se a história que o pai não aceitar o caminho que eu estou te direcionando, você vai viver debaixo das consequências de ir contra aquilo que eu estabeleci. A gente precisa aprender a tratar os nossos filhos. Talvez as atitudes do nosso filho estão simplesmente querendo chamar a atenção para nós, querendo dizer: ei, eu preciso de mais atenção, eu preciso que você gaste tempo comigo. Ei, pai, gaste tempo com seu filho. Talvez o filho está dizendo: eu preciso da atenção dos meus pais. E uma terceira razão, e a última razão, dos pais não conseguirem abençoar os filhos, é porque eles próprios nunca foram abençoados. Se sentem incapazes de dar algo que nunca receberam. Nunca fizeram por mim, nunca me abençoaram, nunca me ensinaram. Ninguém nunca me ensinou, gente, que ser homem não tinha nada a ver com sexualidade. Aos 17 anos eu fui pai, eu e minha esposa, porque eu achei que para confirmar a minha sexualidade, quem eu sou, a minha identidade era por meio da sexualidade. E aí, se ninguém nunca nos ensinou como deve ser feito, como deve fazer, talvez nós temos grande chance de fazer o mesmo com a nossa geração. Nós temos a capacidade de estragar a próxima geração, porque não permitimos que Deus estabelecesse os princípios dele sobre nós. Vocês estão me entendendo? Conta-se a história de uma jovem. E essa jovem de 26 anos, ela estava na igreja, frequentava a igreja, mas ela estava envolvida em muita imoralidade sexual, promiscuidade desde os 17 anos. Mas um dia, em um culto, ela teve um encontro com Jesus. E ela tomou uma decisão de mudar de vida. Ela tomou uma decisão de permitir que Jesus de fato entrasse na vida dela, embora ela tivesse há tempos frequentando a igreja. Mas nesse dia Deus falou com ela e ela falou: eu quero mudar de vida. Gente, não há algo melhor para qualquer pessoa do que ele tomar uma decisão de mudar de vida, de ser uma pessoa melhor. E quando ela foi se orientar com o pastor começou a conversar com ela, ela começou a contar, e o pastor falou assim: não, então eu preciso fazer um mapeamento para mim entender a sua história, da onde que veio essa raiz, da onde que começou isso.
E ela falou: não, pastor, não precisa fazer não, eu sei onde começou. Tudo começou depois do meu aniversário de 16 anos. Na noite de 16 anos, passei horas e horas me arrumando, porque eu recebi um convite para sair com o rapaz. E eu queria estar perfeita. E mais ou menos meia hora antes desse jovem chegar, pastor, eu fui para a sala onde meu pai estava lendo o jornal. Eu precisava da afirmação de que eu estava bonita, e de que agora eu não era mais uma garotinha. E eu cheguei à sala e perguntei: pai, como eu estou? E ele disse: bem. Eu disse: pai, você acha que ele vai gostar? Novamente, sem tirar os olhos do jornal, ele murmurou alguma coisa. E ela perguntou: pai, você quer conhecer ele? E ele falou: não, pode ir. Passou um tempo, a campainha tocou, ela saiu, e ela conta que naquela noite ela precisava desesperadamente do amor e da aprovação de seu pai, para que ela pudesse ter segurança, para que ela pudesse ser legitimada. Ela precisava de que o pai legitimasse ela. E ela conta que quando ela percebeu que ela não encontraria isso no seu pai, ela fala que ela fechou o coração, e ela foi atrás de outros homens para obter a afirmação quanto à feminilidade dela. Que naquela noite, ao fechar a porta da casa, ela também fechou a porta do seu coração para o seu pai, fechou a porta do seu coração para aquele momento. E ela disse no seu coração: se ele não me dá atenção, eu preciso achar alguém que me dê atenção. Quantas moças não estão buscando aprovação no colo de homens, porque nunca foram legitimadas pelos pais? Quantos rapazes aí não estão querendo fazer sexo com diversas moças, para tentar mostrar que são homens, mas isso não faz de ninguém homem? Estão buscando aprovação onde não devem. Estão querendo provar algo pelos frutos e não pela raiz. Não conseguem reconhecer quem são. E o pastor então falou: já que você sabe, eu queria conversar com seu pai, eu queria bater um papo com ele, eu queria entender. Você permite? Ela falou: permito, eu quero resolver, eu quero fluir, eu quero romper. E aí, o pastor chamou o pai. E ele falou: conta para o seu pai o que aconteceu. E ela contou. E aí falou assim: olha, talvez você não se lembre, mas era a primeira vez que eu iria sair. Naquela noite contou tudo o que aconteceu. E naquele ponto o pai interrompeu e começou a relembrar dos detalhes. Falou: olha, você estava com tal roupa. E o pastor, surpreso, perguntou: se você se lembra daquela noite de forma detalhada, por que você não deu à sua filha a bênção que ela tanto ansiava? Aquele pai começou a chorar. E ele virou para sua filha e ele disse: querida, a razão pelo qual eu não lhe dei o que você precisava não foi que eu não te amava, ou por não saber da importância daquilo que aquela noite representava para você. Sabe, eu nunca recebi de um pai uma confirmação da minha masculinidade. Como consequência, naquela noite, eu era apenas um garotinho, assustado, com a incumbência que só um homem poderia realizar naquele momento. Eu estava acostumado a embalar você no colo, colocar você no berço. Eu estava acostumado a me lidar com a minha garotinha, minha menininha.
Mas com a mulher, eu não sabia lidar. Porque menino trata com menino e homem trata com adulto. Era necessário um homem naquele momento para abençoar a filha. E ele fala: eu não queria que você visse que eu era um garotinho assustado, por isso me escondi atrás daquele jornal. Quem é você? Quem é você nesse cenário? Talvez você está aqui nessa noite, aguardando pela bênção do Pai. Há 100 anos atrás, os pais preparavam seus filhos para descobrirem o seu chamado e cumprirem o seu destino. Hoje, a maioria dos pais estabelece seus objetivos em preparar seus filhos para simplesmente encontrarem um emprego que dê a eles dinheiro. Gente, calma hoje aí. Hoje em dia a gente está querendo que os nossos filhos, a gente acha que o máximo que nós podemos oferecer para os nossos filhos é a capacidade de fazer com que eles ganhem dinheiro. Se coloque sobre os seus pés.